Olá, estudantes! Nessa semana, a nossa aula vai ser sobre as folhas de desenhos. Eu vou comentar um pouco sobre o layout, as dimensões dos vários formatos de folhas que a gente tem e do rótulo, que também pode ser chamado de carimbo ou legenda. Existem vários formatos, vários tamanhos de folhas, né? E os que são usados para desenho técnico e desenho arquitetônico são da série ISO A, que a gente tem uma norma muito nova que trata disso, que é uma norma brasileira, que é a BNT-NBR 16.752. E todos esses formatos, eles partem de um formato maior que é chamado de A0. O A0 tem 1189 milímetros por 841 milímetros. E depois nós temos o formato A1, que é metade do formato A0, e eu acho que fica bem nítido, né, nessa imagem, dá pra gente ver isso claramente. O A2 é metade do A1, o A3 metade do A2 e o A4 metade do A3. E esses são os formatos que nós utilizamos para desenho técnico e desenho arquitetônico. Esse é um quadro resumo dos formatos e tamanhos da série ISO A, que é a série principal que a gente usa no desenho técnico, começando do A0 até chegar no A4, que é o menor formato. Na nossa disciplina, nós vamos usar dois formatos, o A4 e o A3, que são os menores formatos da série. O A4 ele tem 210 por 297 e o A3 297 por 420. E com a prática a gente acaba decorando o tamanho desses formatos, né? Mas nesse primeiro momento a gente consegue, até que vocês se acostumarem com essas dimensões, vocês conseguem fazer um cálculo para chegar no outro formato. Então a gente precisa saber um deles, né? Por exemplo, o A4, que é o tipo, que é o formato mais comum, né? Que a gente usa nas nossas impressoras caseiras. Ele tem 210 por 297. Eu vou pegar a maior dimensão do A4, que é 297, ela vai ser a menor dimensão do A3. E a menor dimensão do A4 eu vou multiplicar por 2, 210 vezes 2, 420, e ela vai ser a maior dimensão do A3. Então, fazendo esse cálculo, que é um cálculo rápido, a gente consegue chegar nas outras dimensões a partir da dimensão do A4. E a gente consegue fazer isso para todos, mas nesse momento, na disciplina, a gente vai usar só esses dois formatos, o A4 e o A3. E essas folhas, elas têm alguns elementos que são desenhados e alguns elementos que fazem parte da folha, como por exemplo o contorno do formato, que é a borda da folha. Então, toda folha tem uma borda e ela tem aquelas dimensões do formato de papel. Por exemplo, a A3 vai ter 420 por 297. Então, é só a borda do papel, é o contorno do formato. Nós temos também o quadro, que é uma linha que a gente desenha dentro da folha para delimitar o nosso espaço de desenho. E esse espaço que nós temos entre o contorno do formato, que é a borda, e o quadro, nós temos a margem. E essa margem, elas têm algumas dimensões que são padrões. Do lado esquerdo, ela sempre tem 20 milímetros, e dos outros lados, do lado direito, do lado superior e inferior, ela tem 10 milímetros. Isso era diferente na norma antiga. Então, dependendo do formato que a gente tinha da série, essa margem era diferente, a dimensão dela. Mas com a norma nova, ela unificou tudo isso e agora o espaço da margem é padrão. Sempre do lado esquerdo a gente usa 20, do lado superior, direito e inferior usa 10. E uma coisa importante, que o formato A4, a gente coloca essa margem com o formato A4 na posição retrato. Os outros formatos, o A3, o A2, o A1 e o A0, a gente coloca essa margem do lado esquerdo, né, a maior, com a folha na posição paisagem. Esse é um quadro da norma que traz todas essas informações resumidas, né? Então a gente tem os formatos, o tamanho da margem e a gente tem espaço para o desenho. O espaço para o desenho já é
o tamanho da folha descontado as dimensões das margens. Então, por exemplo, o A4 ele não é 210 por 297. Essa dimensão de 180 por 277 já é descontando as margens. E esse quadro ele também indica qual a espessura de linha que a gente vai usar para fazer o quadro, para desenhar o quadro. Eu particularmente eu não gosto muito de usar isso, até nas folhas A4, A3 e A2 eu não uso grafite 07. Eu uso grafite 0.9 para fazer a margem em todos esses formatos. E na nossa disciplina vocês também podem adotar isso. Essa é uma imagem que mostra todos esses elementos, né? E até mais alguns. Então, nós temos o formato da folha, nós temos o quadro desenhado, a margem, e o espaço para desenho. Tem um espaço mais escuro aí, que é um espaço para informações complementares. Caso a gente não tenha informações complementares para colocar, ele também pode ser usado para desenho. E ali no canto inferior direito nós temos a legenda, que também pode ser chamada de rótulo ou de carimbo, que são algumas informações importantes desse desenho que a gente coloca ali. O desenhista, quem desenhou, qual é o desenho, qual é a escala. São várias informações, eu vou falar um pouco mais da legenda nos slides seguintes. A gente pode também formatar a folha de um outro jeito. Essa é a mesma folha, o espaço para legenda é fixo, mas o espaço para informações complementares, ao invés dele ficar naquela lateral direita, ele ficou na parte inferior da folha. Então, esse é um modo alternativo da gente delimitar esse espaço para informações complementares que também pode ser usado. Isso depende muito do quê? Do que a gente está desenhando e de qual escala. Se eu tenho um desenho que ele cabe no formato anterior com espaço para informações do lado direito, eu posso utilizá-lo. Caso o meu desenho seja mais horizontal, eu posso usar aquele espaço que antes era para as informações para fazer o desenho e colocar as informações na parte de baixo como nessa imagem. Quanto ao rótulo, quais são as informações que a gente coloca nesse rótulo ou legenda? A NBR 16.752, ela especifica algumas informações para serem colocadas no rótulo. Então, a designação da firma, o projetista responsável técnico por aquele projeto, local, data e assinatura, nome e localização do projeto, conteúdo do desenho, escala utilizada, número do desenho, designação de revisão e unidade utilizada no desenho. Então, todas essas informações a gente coloca nesse quadro, mas esse quadro ele também pode ser customizado pelo projetista. Então, ele pode ter algumas informações a mais também. E é comum que as prefeituras de cada município, quando eu estou falando de projeto arquitetônico, que elas também tragam um modelo de legenda, ou então alguns itens a mais ou a menos também em alguns casos, que a gente precisa ter nessa legenda para ela ser submetida à prefeitura. Essa é a legenda ou rótulo que nós vamos usar na nossa disciplina, com todas as dimensões e os itens que devem ser preenchidos em cada um dos campos. E essa legenda, ela não atende aqueles itens especificados pela norma, porque nós temos características diferentes nos nossos trabalhos. Esse não é um trabalho profissional, é um trabalho feito por um estudante. Então, eu preciso de informações como o assunto, a disciplina, o curso, o nome do aluno, número de matrícula, a turma, a data que o desenho foi feito, qual é o professor. Essas são informações relevantes diante do nosso contexto. E eu queria chamar a atenção para um campo específico, que é o campo folha. A folha aí está marcada 01/01, quer dizer que é a folha 1 de 1. Então, esse projeto específico, ele só tem uma folha.
ele só tem uma folha. Eu posso usar várias folhas para desenhar um projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico ele é composto de planta baixa, planta de cobertura, planta de estação, planta de locação, implantação, os cortes, fachadas, detalhes. E eu posso não conseguir desenhar isso em uma folha só. Eu posso ter várias folhas. Eu já tive em mãos projetos que tinham 25 folhas. Então, cada folha, a gente tem a primeira e tem a última. E cada folha é marcada com um número. Só que ela é marcada sempre assim. Por exemplo, eu não tenho 25 folhas. Então, a minha primeira folha vai ser a 1/25. É a folha 1 de 25. A folha seguinte vai ser a 2/25. A última folha vai ser a 25/25. Essa marcação dessa maneira ela é importante para a gente saber quantas folhas são. A gente também, em algumas partes, em algum desenho, em uma dessas folhas, a gente pode referenciar outra. Por exemplo, eu tenho uma folha que eu tenho a planta baixa e eu tenho um detalhe específico de uma janela em outra folha. Aí eu posso puxar uma setinha lá na planta baixa e falar assim, ver detalhe na folha 25. E aí eu consigo ir lá na folha 25 e ver o detalhe que está desenhado dessa janela. E essas folhas, quando elas já estão desenhadas, elas também podem ser chamadas de prancha. Então, às vezes eu vou usar as duas nomenclaturas, chamar de folha em alguns momentos e chamar de prancha também. Posso usar qualquer uma das duas, mas a partir do momento que a folha foi desenhada, eu já posso chamá-la de prancha. A gente pode colocar essas folhas em duas posições, na posição vertical ou retrato, ou na posição horizontal ou paisagem. Eu queria ressaltar agora o que eu falei sobre as margens. A margem esquerda ela é mais larga, ela é de 20 milímetros e ela sempre fica do lado esquerdo. Só que para fazer essa margem do lado esquerdo, na folha A4, eu considero a posição vertical ou retrato. Nos demais formatos, A3, A2, A1 e A0, eu considero ela na posição horizontal ou paisagem. Formatos A0, A1, A2 e A3, eles podem ser dobrados para ficarem do mesmo tamanho de uma folha A4, para ela ser arquivada em uma pasta comum para folhas A4. Só que essas dobras, elas devem seguir regras. Para que, por exemplo, quando eu estou usando uma pasta de canaleta ou então uma pasta perfurada em que a folha fica presa do lado esquerdo, ela possa ser aberta sem tirar a canaleta ou sem soltar os furos. Então eu consigo um A0 dobrado no tamanho do A4, sem tirar a canaleta da pasta, abrir ele e voltar com ele para o tamanho A4 sem tirar a canaleta. E esse quadro, ele mostra como acontece essa dobra para a folha A0 e A1. Em slides seguintes eu vou falar também dos outros formatos. Então, qual que é a intenção dessa dobra? A gente sempre vai manter aquela margem maior do lado esquerdo livre para poder receber a canaleta e a gente vai dobrar as outras partes como se fosse uma sanfoninha e ela vai se sobrepor em cima daquela primeira parte da dobra. E depois a gente faz uma dobra no canto superior esquerdo na diagonal, para quando a folha for dobrada ela não ficar presa na canaleta. E depois a gente dobra ela em 3 partes, a parte vertical dela em 3 partes. Eu sei que é complicado de imaginar isso só com eu falando, mas tentem olhar pelas imagens que estão nesse quadro. Então a gente tem o dobramento vertical e o dobramento horizontal. Primeiro a gente faz o dobramento vertical, que é essa sanfoninha que eu comentei, e as dimensões, que a gente faz algumas marcações na folha para conseguir executar a dobra, são essas dimensões
que estão no diagrama de dobramento. Então, faço as marcações nas dimensões que estão no diagrama de dobramento, depois eu faço a dobra vertical, que é como se ela fosse uma sanfoninha, e sempre deixando essa parte da margem esquerda por baixo, que ela vai ficar presa na canaleta. E depois eu faço a dobra horizontal, que aí a folha vai ficar do tamanho do A4. E a mesma coisa que acontece para o A1. E esses aqui são os esquemas de dobra para a folha A2 e A3. A folha A3, que é a folha que a gente vai mais usar, que requer dobra, já que a A4 não requer dobra, a gente tem uma vantagem que a dobra dela é muito simples. Ela não tem dobra horizontal, ela só tem dobra vertical. E aqui dá para a gente visualizar bem como que funciona essa dobra. Então a gente tem um lado esquerdo, que é o lado que vai ficar por baixo, que é onde vai ficar com essa margem solta, né? Aquela margem maior. E a gente vai dobrar ela também como se fosse uma sanfona. E a parte que vai ficar na frente, que é essa parte que está pintada de cinza, ela é a parte que traz as informações que estão no rótulo, que é o que precisa ser visto. Por exemplo, eu estou com um monte de folha dentro de uma pasta. Eu olho o que está escrito no rótulo, qual que é a folha em questão, né? Se é a folha 2 de 3 ou 3 de 3, que é a que eu quero ver, e abro ela. Então a margem esquerda vai ficar presa na canaleta, se for uma pasta de canaleta, eu consigo abrir e fechar sem tirar essa folha da pasta. Nós temos um exemplo de uma folha A4 com todas as informações, né? Com o quadro, a margem feita e a legenda no lugar. Aqui a gente tem um desenho de uma folha A3 com todas essas informações. Então, o quadro, as margens e a legenda, que sempre fica no lado direito inferior. Lembrando que a dimensão da legenda ela é exatamente igual da A4. Então, essa legenda ela sempre vai ficar do mesmo tamanho. E também lembrar dos outros nomes dela, que às vezes eu uso um nome e uso outro. Ela pode ser chamada de rótulo, legenda ou carimbo. Antes, quando o desenho era feito todo manual, que a gente não usava nenhum software computacional, muitas vezes, quando eles precisavam fazer várias e várias folhas, eles tinham um carimbo com todas as informações da legenda e carimbavam ele nesse canto da folha. Por isso que ele também recebe esse nome de carimbo. Essas foram as referências que foram utilizadas nessa aula. Eu agradeço a todos pela atenção e uma ótima semana de estudo.